Hoje é dia 28 de outubro de 2016. Estamos aqui reunidos no amor de novo. E bom, a gente no último encontro a gente tinha uma proposta, tinha apresentado uma proposta inicial, que era da gente conversar, montar, né, junto com vocês aí um pouco o histórico da AMAI, para a gente ter uma noção um pouco, refletir um pouco sobre qual o caminho que nos trouxe até aqui, né? E daí, para a partir disso, a gente começar um trabalho mais fino, assim, digamos, né? Então, daí no último encontro, vocês acharam interessante a gente falar um pouco mais sobre a parte um pouco mais metodológica, de como que é que funciona e tal. Então, de novo, né, eu pergunto para vocês se a gente pode avançar para essa próxima etapa mais do trabalho, ou se a gente ainda tem mais alguma coisa que vocês gostariam de discutir a respeito do trabalho, para onde que a gente vai caminhar, o que a gente vai fazer. Eu acho que avança, né? O combinado mantém. Minha coisa assim. Então, uma proposta um pouco... Não, tu quer sentar aqui? Está sobrando espaço. Está na pontinha. Pode cair do banco. Segura ela. Acolchoada. Depois você tá com samba, né? Claro. Chilena, sambista. Então a gente pensou em dividir esse encontro em três momentos. No primeiro momento, a ideia é a gente tentar encontrar um marco de quando a AMAI nasceu. Qual foi o momento em que a gente poderia considerar o momento em que aquele grupo de pessoas que estavam se encontrando, esse grupo que estava se encontrando não era só um grupo, mas era a AMAI. Né? Tentar a gente pensar um marco, não precisa ser um dia, mas pode ser um período de tempo, assim, foi um tal dia, ou a partir de tais acontecimentos são dias que a gente considera como sendo a fundação da AMAI. A gente estipular esse marco. Essa é a primeira tarefa nossa. A segunda, depois disso, a ideia é a gente discutir um pouco, então, desse marco para trás, quais foram os principais acontecimentos que tiveram aí, que levaram até esse momento da fundação da AMAI. Certo? Esse seria um segundo momento. Um terceiro momento seria, então, da fundação da AMAI até hoje, quais foram os principais acontecimentos que aconteceram, o que a AMAI já fez, quais são as coisas que já aconteceram. E daí, para um próximo encontro, daí a gente vai falar da AMAI hoje, como que ela está organizada hoje. Então, essa é um pouco a ideia de a gente fazer essa história. Como que vai funcionar a nossa dinâmica de trabalho aqui, né? Então, a gente tem algumas tarjetas assim, e a ideia é a gente vou colocar mais ou menos no meio aqui esse marco, que seria a fundação da AMAI, o nascimento da AMAI, digamos. Nós vamos fazer uma linha do tempo para trás e uma linha do tempo até hoje. Vamos colocando aqui em ordem mais ou menos na sequência, uma ordem mais ou menos cronológica de como que se deu essa construção. E, claro, isso a gente vai tentar resgatar o máximo que a gente conseguir a partir da memória agora, mas a ideia é que a gente vai construir hoje uma estrutura, e daí com o passar do tempo a gente vai refazendo, a gente vai voltando, porque com certeza vai ficar muitas coisas de fora, né? E assim como algumas coisas a gente vai, mas não foi bem isso que aconteceu e tal, vamos discutindo. Um pouco essa é a ideia para a gente ter um primeiro registro. A partir disso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode elaborar um texto, né? Relatando um pouco qual foi o histórico da AMAI. Então esse é um pouco o funcionamento e um pouco do objetivo desse dia.
né, algo um pouco mais leve, assim, digamos, né? Não temos tantas teorias e coisas Vygotskyaianas e outras para conversar. Certo? Pode ser? Então vamos lá, né? O que vocês, se vocês fossem resgatar assim, o que vocês imaginariam que fosse? Qual foi o dia em que a Mai nasceu, né? Não, tô perguntando Quem fala pra nós que somos da mãe. Ah, cara, isso aí eu acho que é você, cara. É você que é o maior, o antigo aí. Eu não sei nada dessas paradas das antigas, assim, sei muito pouco pelo que você e as pessoas me contaram, mas acho que é daqui dos integrantes mesmo, Anel, né? Um pouco, mas quem sabe desses 5 anos atrás, 6. Mas pelo que eu entendi, Ou é? quer saber o marco de quando começou a AMAI, como associação. Ah, sim, desse jeito agora, É, como tipo desse CNPJ. Não. Então, pode discutir, a gente Pode ser o depender- marco. hein? Pode ser um marco, mas assim, o dia que vocês fizeram o CNPJ é o dia em que a Mai nasceu, simplesmente, só com o CNPJ? Ou não? Pra mim, o dia mais significativo assim, que me vem na memória é o dia que a gente fez a Assembleia Geral de Fundação. Né? Digamos, oficialmente, a gente se reuniu, fez um convite, as pessoas tinham convite para a Assembleia, chamando de Assembleia Geral, votamos a presidência, aprovamos o estatuto. Para mim, eu sinto esse dia como, minha visão, como, digamos, a fundação desse processo. Não sei a parte de vocês. Para mim, de fevereiro desse ano, mais ou menos, que a gente teve uma reunião no Sarapiá, e tinha muitas famílias. A Helena, o Elcio, a Eva, tinha muita gente daqui do Pantanal que foram lá. E lá do Sarapiá também tinha bastantes famílias. E aí, entre as coisas que a gente discutiu, e que sempre ficava discutindo, da mensalidade, aí a gente falou da importância que o agroflorestar estava acabando e que a gente tinha que decidir se formava uma associação. Nesse dia as pessoas concordaram da importância de formar associação. Isso aconteceu antes dessa Assembleia, você falou? Foi antes. Foi antes? Em fevereiro, mais ou menos, a Assembleia acho que foi em Abril. abril. A gente já estava num processo de estudos de união desde novembro, né? Eu sinto que a abertura, assim, quando o coletivo de mulheres veio com esse posicionamento de associação, eu senti que meio que deu um start na nossa compreensão de que a gente já era associadas. Como o coletivo agroflorestar, o desenvolvimento das atividades técnicas, já fazia de nós uma associação, assim. Sim. Só que o start foi o coletivo de mulheres fazer o estatuto, registrar, e aí a gente teve essa compreensão do nome, né, também, né, querer saber se era associação ou se seria cooperativa. Também essas reuniões, essas assembleias, elas também são muito significativas. Vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Em vez de eu escrever, eu acho que é interessante. Vou dar um pouco para você, uma caneta para você. Um pouco para você. Eu preciso dividir aqui vocês. Daí vocês mesmos podem escrevendo. A ideia é a gente fazendo assim, ó. Vamos colocando os principais marcos aqui. Se a gente conseguir especificar aqui, a gente vai. Estica já. Vamos esticar o. Não precisa.
Eu ia só sugerir, talvez, de junto com o fato, colocar uma data, assim, não uma data, o dia e tal, mas pelo menos o mês e o ano, pra gente conseguir montar a linha de tempo depois. Porque a verdade é que a gente vem falando desde a associação, desde mais de um ano, né? Desde o ano passado, talvez antes, já surgia como, no primeiro momento, parecia mais como uma necessidade pelas heranças da Coopera Floresta. Né? Mas depois, como o grupo foi aumentando e a gente se descobriu que realmente queria estar junto, talvez de alguma forma, né? Aí a gente continua o processo, né? Até chegar na mãe. Eu vejo que a noção da necessidade de montar uma associação, ela vem de algum tempo já, assim. Acho que desde até do final do primeiro projeto agroflorestal, que a gente ainda nem tinha certeza se ia renovar o projeto, e a gente já falava sobre isso, né? Lá naquela época com a Ademir ainda, com Paraíba, com Cajarana, a gente já pensava na necessidade, mas nunca chegamos a dizer, então vamos fazer uma assembleia e tal, vamos montar uma diretoria. A gente não chegou a tomar essa atitude, assim, mas de sentir a necessidade, uma hora, a gente sempre falava, uma hora vamos ter que montar uma associação. Né? O Cláudio é uma pessoa que falava muito isso. Enquanto nós não registrar isso aí, não tiver uma associação, o negócio não vai pra frente. Né? Esse discurso ele já vem de uns 4, 3 anos pra cá, assim. Mas daí isso já é uma coisa anterior, que seria talvez a segunda parte dessa linha do tempo, né? Mas Não, acho que a gente já pode fazer a mistura. Estabelecemos mais ou menos um marco, depois a gente vai vamos chegando ali, já dá pra gente ir colocando algum desses elementos aí que nem... Essas aqui estão entre fevereiro e abril. Então nesses 2, 3 meses aí estão assim. Vocês estavam falando alguma coisa em torno de dezembro, né, da preparação dessa reunião de fevereiro? Eu não lembro como que foi a preparação dessa reunião de fevereiro, mas lembro que, porque tem no registro, né? Tem várias fotografias e tem no relatório da reunião, que ainda fazemos um relatório para Coopera Floresta. E tinha muita gente nessa reunião. E a gente falou coisas bem significativas, assim, a Helena falou várias coisas com relação a estar junto, né, trabalhar junto, mesmo que a Helena agora não está dentro da mãe, né, mas esse dia ela falou várias coisas. A Ela também falou várias coisas, estava o Inácio. Foi nesse dia que foi dialogado também sobre o preço dos insumos lá, né? Sim. Foi dado Esse dia. um esboço de regimento interno, assim, também, né? Porque a gente fez alguns combinados importantes que eram os valores por cada insumo de projeto que a gente recebia, assim, pra gente criar um caixa dessas coisas, né? Então, nessa época, as reuniões mensais ainda eram reunião do projeto, assim, reunião das pessoas, das famílias que participavam do projeto agroflorestal, e começou a surgir daí essa demanda. E eu lembro, assim, até mais, acho que antes de falar, acho que era legal o Gilber, o Eduardo também, porque nós 3 demos a posição. O interessante é falar também o primeiro contato, né, com a associação, como que a MAI ela surgiu para vocês, né? Já vieram depois no caminhado, né? Qual foi o marco inicial, né, do primeiro contato? Para mim, faz
uns 2 anos, assim. Então, acho que fizemos aquele mutirão junto lá naquela área lá, que o Cláudio foi. Sinto que aquela foi a vez que eu realmente me inseri no processo. Até então eu acompanhava ali pelo Paulo, alguma pessoa do nosso, acompanhava, já fazia alguns 6 meses, 1 ano, assim, também, de saber que ela existia, que o negócio era mais ou menos desse jeito. E aí, na verdade, eu estava super disposto ali, depois de compreender o processo ali, de que ia ser muito positivo para mim. Entendi isso, assim, da mãe. Que tinha uma relação com esse projeto. Na verdade, eu entrei pro projeto, né? Exato. Eu entrei pro projeto lá no Florestar. Fui uma das famílias ali. E aí, botei pilha na galera, né? Quando eu vi que projeto, e sempre, também, acho que desde o começo eu vi que essa forma de se formalizar, assim, de a gente, na verdade, não se formalizar, no meu viés, que é o grande necessário, e sim se organizar, e aí compreender até onde a gente quer chegar, né? Por exemplo, se a gente quer dividir ferramenta, qual que é o jeito de a gente se organizar para isso? Se a gente quer vender junto, qual que é o jeito de se organizar para isso? Mas a agrofloresta acaba que uniu assim essas famílias aí com esses ideais, com essa roupa assim, né? E vejo que tem esse passado assim que ele é intrínseco, né? Porque realmente não começou do zero, ó. Com certeza são marcos bem fortes, isso que o Luiz Paulo, né, falou. Mas eu sinto que para a gente conseguir daí compreender todo o processo de reestruturação, é bem válido a gente desmiuçar um pouquinho ali, né, disso, assim, para ver o que o grupo, como se construiu, né, as tomadas de decisão, as relações ali. Acho que isso. Eu, a primeira pessoa que falei hoje, falando em Yamai, foi com a Eva. Não conhecia ninguém, aí tava ali no meio do mato, ali. Vai fazer 1 ano aí que cheguei, não tinha nada. E ela passou ali e perguntou, você vai plantar o quê? Eu falei, eu vou plantar agrofloresta. Você já conhece? Eu falei, não conheço muito, também não sei como que faz, quero alguém que me ensine. Elas têm que falar com o Cláudio. Mas não falou onde que o Cláudio morava, quem que era o Cláudio, só falou, você tem que falar com o Cláudio. Aí passou uns dias, eu conversei com o Luiz na cidade, aí conversei com a Nel também na cidade, e passou acho que 1 mês, daí que eu fui conhecer o Cláudio. Daí desde então que tive mais, assim, que trabalhei mais junto, assim, foi com o Cláudio mesmo, que a gente até hoje trabalha junto ali, que mora pertinho um do outro também, né? Daí foi que ele que começou, falou, não, mas a gente estamos montando, até que daí foi conhecendo as outras pessoas e estamos aí, até hoje aí. Mas quando eu cheguei aí, não sabia de nada de projeto que chegava esterco e muda, não sabia de nada disso, eu só queria saber era de plantar ali. É isso aí mesmo. Nessa época aí, então, você falou que faz 1 ano, né? Foi dezembro então do ano passado. Novembro Do ano passado, né? Vai fazer 1 ano. Então era uma época ali que você estava bem nessas discussões aí, né? Do estatuto, estava nessa época. Eu mesmo na primeira reunião que eu fui, eu acho que foi só em janeiro. Eu não fui na de novembro, não fui, na de dezembro não fui também. Eu acho que era só em janeiro a primeira reunião que eu fui. Aí sentiu firmeza na galera mesmo. Começa a achava meio esquisito. Mas depois passa a conhecer, daí... Acho mais esquisito ainda.
que você colocou ali, Luiz Paulo? O nome? Pra mim, o nome Amai, assim, né, surgiu quando a gente, no começo do ano, que a gente tava naquela crise, não sabia quem que ia fazer a feira, porque era quando o Carlos estava parando de fazer a feira e não tinha ninguém para fazer, né? E daí a gente conversou com o Tibucas, que ele estava querendo montar Orgânicos Morretes, e o André, que eles estavam começando a se inserir nos primeiros estavam começando a fazer os primeiros mutirões deles, junto com o Cláudio, o Bruno, né? E nessa época, janeiro, fevereiro, assim. De 2015. 2015. 2015? 2014. 2015, porque... né? Porque já passou um ano inteiro da Mutirão. 2015... Eu não tinha falado o ano, ainda não sei se me ajudar. Mas daí já tinha um nome? Não. Daí foi a primeira vez que a gente falou, indo pra feira, assim... nós temos aí o nome da associação, como é que vai ser e tal, não sei o quê. Daí o Tibucas falou, podia ser AMA, né? AMA é um nome legal, não sei o quê. Mas por que AMA? Associação Morretes Agroflorestal. Daí ficou, né? AMA, daí ficou na minha cabeça, eu comecei a falar para várias pessoas, o Tibucas falar também, a gente ficava brincando com o nome, assim, né? AMA. Daí a Amai, eu não consigo me lembrar o tempo direito, mas eu fiquei pensando, mas se a gente só falar que é agroflorestal não necessariamente é ecológico, né? Tem outros tipos de agrofloresta que usa veneno e tal. E é legal ter um nome ecológico para quem não conhece, assim, também, né? Ter no nome, né? E o negócio Amai, né? Que daí já vira um verbo também, né? Amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Daí eu comecei a pensar nesse nome. E insisti pra Amai. Daí tinha gente que era Ama. E daí no dia da Assembleia Geral que a gente fez a votação, né? Daí até teve gente que achava que não devia ser e tal, mas no dia